estávamos pensando em melhor disposição para esse tempo hoje. Cheguei à conclusão aqui, conversando com o Maurício, que seria importante seguir um pouco com o assunto que eu comecei no retiro, por várias razões, para a gente não perder o tema, né, que foi proposto sobre mentalidade do mundo, mentalidade do reino. Também um pouco para efeito assim, de um registro, porque não sei quando voltaríamos a isso. Mas os que não estavam no retiro, não se preocupem assim, com a questão de contexto da palavra, porque o que eu quero falar hoje é uma sequência que falei no retiro, mas é uma palavra que pode ser perfeitamente entendida, compreendida isoladamente, né? No retiro, nós falamos sobre esse tema da mentalidade, focamos muito, basicamente, partindo daquele texto de Romanos 12, 2, para que não nos conformemos com este século. Meditamos muito sobre o que seriam essas formas deste século, desta geração, de onde elas vêm, como elas impactam a sociedade hoje, como formam a mentalidade moderna ou pós-moderna de hoje, como elas pressionam, impactam a igreja e as nossas vidas. Falamos várias coisas sobre isso, inclusive fiz uma brincadeira assim, tocamos em vários aspectos, são portas e janelas que no momento nós não vamos abri-las, nem passar por elas, porque demandaria uma conversa mais profunda, mais específica sobre alguns desses aspectos, mas eu acredito que pelas conversas depois no retiro, que pelo menos esse despertamento para um sentido crítico em relação ao mundo, à sociedade, acho que isso foi atingido. E numa sequência disso, seria nós falarmos um pouco sobre o que seria essa mentalidade do reino de Deus. Um pouco oposto daquilo que mencionamos no retiro. Pensando assim, didaticamente, porque Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que possam entender e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos três movimentos aí, um entender o que são as formas deste século, o que configura essa sociedade que a gente tem chamado da religião humanista da virada do século, que influências estão ali, que vem desde a nossa história lá recente, né, do iluminismo e tal. Nós, depois disso, entendemos o que é uma mentalidade do reino, o que é uma mente formada, conformada com o reino de Deus. E o terceiro movimento seria como a gente passa de uma coisa para outra. Como que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A ideia de falar um pouco agora sobre o que seria a mentalidade do reino tem o sentido de que isto é necessário, termos essa revelação para que possamos ser atingidos por esse processo de renovação da mente. Então, tem uma coisa antiga que eu quero me livrar dela. E eu preciso ser transformado, mas eu tenho que ter uma ideia do que é que eu preciso atingir. Qual é o sentido dessa transformação? Se os irmãos lembrarem, no texto lá de Efésios, Paulo fala para que a gente se despojar do trato passado, ser renovado no espírito do nosso entendimento, para que a gente possa ser revestido do novo. Então, são três movimentos que queria hoje conversar um pouco sobre que seria uma mentalidade do reino de Deus, a mente de Cristo,
que é essa mente renovada, transformada. E talvez, em outro momento, a gente falar um pouco mais do processo. A palavra que foi compartilhada no retiro foi gravada, não é, Alexandre? Toda gravada. Depois podem assistir lá o vídeo. Eu quero ver se eu consigo dar uma arrumada no roteiro que eu escrito, né? Porque está um pouco anotado, rabiscado, enfim, mas vou tentar fazer isso para deixar o registro escrito também. E então acho que a gente pode assim prosseguir daqui com essa outro segundo momento desse assunto, né? E inicialmente fazendo uma certa conexão com o que compartilhamos no retiro, né? Nós descrevemos vários aspectos que compõem essa mentalidade humanista da virada do século, enfim, que conforma essa nossa sociedade, que nos pressiona. Falamos bastante nisso, mas um grande motivo para nós abordarmos isso e prosseguirmos nessa meditação é que nós percebemos hoje no nosso país, para não falar do mundo, e meios aqui muito próximos de nós, cada vez mais cristãos, pessoas que se identificam como cristãs, com a mentalidade mundana, cheias de mundo na cabeça. Pessoas que aprendem conceitos, aprendem regras, aprendem doutrina, declaram crer em certos valores, assumem até a linguagem, comportamentos assim, evangélicos ou cristãos, ou que seja, mas continuam com a mentalidade do mundo, no sentido de que usam todas essas coisas com propósitos e princípios que vêm de uma mente, de uma visão de mundo carnal. A gente lê em alguns textos, as cartas de Paulo e de outros apóstolos, nós percebemos assim a perplexidade do apóstolo. Em vários momentos que ele escreve, de ver que pessoas que tinham aprendido o Evangelho, que tinham lá ido, pregado, discipulado, formado, ainda continuavam pensando como se estivessem no mundo. Ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios uma palavra bastante pesada. Ele diz assim: não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. É aquela coisa que assim, vocês têm cara de crente, jeito de crente, falam igual crente, mas são carnais. Por quê? Porque o comportamento de vocês, os valores de vocês, a vida de vocês é igual, muito parecido com o que a gente encontra no mundo. Disputas, preferências, gente falando mal do outro, toda aquela situação que já estava levando aqueles irmãos a voltarem, alguns, a cometerem pecados grosseiros, dentro da igreja. Essa contaminação do mundo já estava ali, e toda a história da igreja, uma grande luta dos apóstolos e depois deles, dos pastores, dos presbíteros, das pessoas que vieram, foi tentar sempre proteger a igreja dessas influências de fora, mas mais do que isso, gerar nos cristãos uma forma de pensar, uma mentalidade, uma disposição mental, uma mente renovada, capaz de expressar o reino de Deus. Vem desde lá, Paulo tinha lá seus embates com a filosofia grega, com o judaísmo, e percebia que mesmo entre os irmãos e irmãs convertidos, ainda estava ali uma disposição, uma inclinação para uma forma de pensar inspirada pela carne, inspirada pelo pecado, e não enraizada em Deus. Toda a carta de Paulo aos Romanos, nós lemos isso, fala sobre isso, fala sobre o batismo, sobre aquela mudança operada quando alguém se batiza, depois toda a necessidade das pessoas se inclinarem para o Espírito, preferirem as coisas do Espírito,
Porque a luta contra a carne continua, como lá os Gálatas, eles não andar no espírito, não vão satisfazer as inclinações da carne, mas quem se inclinar para a carne, tem que continuar a pensar e trazer para dentro de si aqueles mesmos conceitos, ideias e valores, vão ser vítimas do pecado lá na frente de novo. Infelizmente, amados, o que nós vemos hoje muito no meio da igreja, por conta dessa pluralidade, dessa diversidade de ensinos e de pregações por todas as partes, que as pessoas, muitas pessoas hoje no meio cristão evangélico, o que elas fazem? Elas selecionam de tudo que elas ouvem o que elas mais gostam e criam sua própria religião customizada, que é bem da mentalidade da nossa época. Que vive então um estilo de vida, uma filosofia de vida, que é a mistura de todas essas coisas, do que ela recebeu ou rejeitou dos pais, do que ela ouve das pessoas do trabalho, de coisas que ela vê aí dos influenciadores, e no final das contas não refletem mais uma vida de Deus. No duro, não refletem. Qual é o problema? O problema é o comportamento. O problema não é o comportamento. O comportamento é fácil de ser imitado por algum tempo. O problema é o que está lá por dentro, o que inspira a sua maneira de ver e pensar, que é fundamento. E isso acaba, em algum momento, se manifestando. Então são pessoas, são cristãos, débeis e frutíferos, que não se revestem do mundo, trazem a forma de pensar do mundo, seus valores, visão e propósito para dentro da igreja, e criam teologias, esquemas, regras, costumes, hierarquias, é algo muito difícil de discernir. O fato de que nós temos que aprender a usar essa linguagem da nossa geração. Podemos usá-la, e até devemos usá-la, porque senão não nos comunicaremos mais. As pessoas da minha geração que passaram por todas essas ondas de renovação, eu tenho que aprender que algumas coisas são inevitáveis e depois elas podem até ser úteis. Eu lembro quando surgiram as primeiras redes sociais, meus irmãos, como é que era? Iogurte não, Orkut. Orkut é do diabo, vamos eliminar esse negócio aí. Não é, proibido. Impossível, o Orkut de fato foi embora, mas porque foi substituído por coisas mais sofisticadas, né? Hoje eu estou numa birra pessoal que está no TikTok, ainda me recuso a ceder a isso. Não, mas onde está? Está no TikTok, cara. Bom, mais uma hora dessas, talvez tenha que entender que é uma linguagem, uma maneira de expressar, que pode eventualmente ser, mas é uma maneira de expressar, é uma linguagem, é um instrumento voltado para finalidades todo o tempo. E se você não tomar cuidado, ela te escraviza. Vamos, por exemplo, mais banal, porque o TikTok eu não conheço, posso dizer nada. Você vai fazer um vídeo. Mas não pode falar muito, não pode falar pouco, tá? Tem que ser em pé, tem que ser deitado, tem que ser não sei como, não pode ser essa palavra, essa daqui não dá, vai para a rede social, vai tomar um processo. Aí daqui a pouco você está enquadradinho, pasteurizado, falando de uma maneira que vai atrair um monte de gente, porque você não confronta. Mas não dá para fazer de outro jeito. O próprio instrumento não permite. E a gente vai trazendo muitas dessas coisas para dentro da igreja, nos encontros, nas reuniões, na maneira de adorar. Aí agora tem o negócio aí da parede preta, né? Isso no início, um pouco atrás, era assumidamente assim, é uma boate evangélica para colocar os jovens ali para reunirem com o mundo. Aí você bota o mundo ali. Aí não precisa ir para o mundo está ali. Mas não, aqui é tudo puro santo. Será? Aí de novo, uma pessoa da minha idade dizendo isso pode parecer que é apenas um preconceito. Pode parecer. Mas o ambiente está adequado a uma determinada expressão de valores de comportamento. É isso.
E se você não prestar atenção, você foi colonizado, dominado por aquilo. Daqui a pouco, em muitos lugares, as pessoas estão dançando na igreja como se dança lá fora. Vai da valsa santa do pai para a filha, daqui a pouco a turma passa pelo samba, Brasil é cultura, vai para onde e vai para essas manifestações demoníacas como funk e outras. Bom, não é o propósito falar do comportamento, o propósito é falar do que leva a isso, do que se expressa com isso. Abrir mais uma janela que eu não queria abrir, vamos embora. Então, o que acontece é que nós vemos uma grande influência do mundo nisso. Muitas pessoas usando as escrituras, a comunhão dos santos em proveito próprio, pega da Bíblia o que quer, interpreta a Bíblia, ou tortura a Bíblia para a Bíblia dizer o que ela quer, e olha para a igreja como um grande mercado. Se eu conseguir 200 mil seguidores, eu monetizo isso, não preciso fazer mais nada, 300 mil, 1 milhão. As pessoas estão olhando para a igreja como um mercado, para cooptar, porque, amados, uma coisa é você ter uma congregação, uma comunidade local aqui, que somos responsáveis uns pelos outros, sofremos uns pelos outros, oramos uns pelos outros e vivemos assim. Outra coisa é a gente ter um tipo de vínculo que eu não sei nada de ninguém. É alguém que põe um like lá, qualquer coisa na minha rede social. Não é? E aí, turbina aí o meu ministério por algum lugar, por alguma razão. As pessoas estão usando a igreja de poder próprio. E me assusta, porque lá no Apocalipse, numa das descrições da besta, diz que se tornaram mercadores de homens e de almas. Isso que é a marca da besta. Comercializam corpos e almas. Hoje nós vemos um grande comércio de almas. Almas. A principal mercadoria à venda hoje, nos mercados aí, são almas. Você escraviza a alma, você leva o resto. Leva o tempo, o dinheiro, o serviço, qualquer coisa de alguém, se você captura a alma. Estratagemas do mundo. Igreja evangélica tornou dinheiro de as mesmas coisas que o mundo oferece. É outra maneira de ter tudo que todo mundo quer. Todo mundo quer a mesma coisa. Dinheiro, conforto, viajar, ser bonito, ser mais alto, ser mais baixo, ser magro, ser gordo. Todo mundo quer a mesma coisa. Uma maneira de conseguir é ir para a igreja. Porque até a oração de emagrecimento, uma galera que tinha um som de emagrecimento, orava e falava assim, vá com o cinto apertado, porque senão cai a calça. Cai a saia. Verdade. Nem estou dizendo que não acontecia. Nem estou dizendo que não acontecia. Tá? Seríssimas dúvidas. Sim. Santíssimo Deus, enfim, patrocinaria uma coisa dessa, mas não é nem essa questão. A questão é o valor que está por trás. Porque o que adianta você ter um corpo mais bonito e atual? Bom, e como nós podemos perceber essa mentalidade infiltrada na igreja? Lá no Salmo 1, fala sobre não andar no conceito dos ímpios, né? E a gente poderia pensar e tentar identificar traços dessa mentalidade do mundo sobre a qual falamos tanto lá no retiro, para saber o quanto isso pode estar na minha vida, quanto isso pode estar enraizado em mim de uma maneira que eu nem perceba, porque como comentamos, a gente nasce numa geração, nasce num país, numa cultura, até nasce no meio de uma igreja, e a gente acha naturais as coisas que estão ali, e perde muitas vezes a capacidade de discernir o que está ali, que é de fato de Deus ou não. A gente pode pensar nisso, levando em conta uma maneira de abordar, como a gente age, se sente em situações concretas, situações de decisão, situações de problema ou de escolhas.
Então, aqui alguns exemplos. De novo aí, talvez sejam janelas que eu não vou abrir, portas que eu não vou entrar, porque aí caberia conversas mais tranquilas, né? Por exemplo, como é que você escolhe sua profissão? Então, eu acho um exemplo interessante, porque tem muita coisa nisso aqui que tem a ver com o mundo, com a sociedade, com como o mercado funciona, como a sociedade está estruturada. Claro, os jovens aqui precisam olhar para isso, entender e ver as oportunidades de profissão, de trabalho que existem hoje. E talvez sair daquela mentalidade de não muito tempo atrás, né, da geração dos meus pais, e até que assim, olha, se você puder, você tem que ser ou médico, ou engenheiro, advogado, e o que pouca coisa mais, se não der, vai ser, pense aí, na tua situação, o que vai te dar a melhor condição de vida, sustento. Mas isso está errado? Não. Mas são só esses valores que você vai olhar na hora de pensar na profissão? Você vai pensar na profissão apenas por questão de mercado, de dinheiro, ou até de satisfação pessoal, intelectual, que seja? Cadê o centro do reino de Deus? Você está tomando uma decisão que vai marcar a tua vida. Vai marcar a tua vida, a tua agenda, ocupar o teu tempo, você vai investir naquilo, muito da tua energia. Aquilo pode te dar realização ou frustração. Qual o valor que tem envolvido nisso? Pensar. Hoje, por exemplo, se perdeu muito nessa geração, na minha percepção, uma ética do trabalho. Uma ética do trabalho. Pessoas que pensam assim, não, o negócio que importa é o reino de Deus, então eu trabalho o menos possível. Se puder, não trabalhe, para se dedicar ao reino de Deus. Bom, já vi muita gente dizer isso. O problema é que não se dedicou ao reino de Deus nada. Viveu o conforto pessoal depois. Porque o problema é o valor que está envolvido. É o valor que está envolvido. Como você define isso? Só para aproveitar o testemunho que foi dado no retiro, né? Não era o centro que ela estava dizendo, mas a Laura, quando ela falou do retiro, ela disse assim, que ela estava fazendo faculdade e ela fazia matemática, porque ela sempre quis ser professora, porque ela sempre pensou que poderia influenciar crianças e jovens. Aí ela interrompe o curso dela no ano para participar de um programa, de 6 meses, de um treinamento, um projeto para intensificar a vida dela com Deus, a comunhão dela com Deus. E daí, por isso, adiou um ano a formatura. É a história dela. Eu só estou dizendo que são motivações por trás de decisões na área profissional. Aí vem outra escolha do cônjuge. Essa janela que eu não vou abrir mesmo. Até porque a gente escolheu, a gente conversou um pouco sobre isso de novo no retiro. Mas, de novo, os valores aí transpiram, aparecem na hora de você escolher cônjuge. Os valores que estão na sociedade. Valores que muitas vezes não têm fundamento no reino. Não tem. Mas, de novo, uma decisão extremamente importante, que às vezes não está muito impregnada de ideias do mundo e não está suficientemente impregnada pelo reino de Deus. Padrão de estética, padrão de sucesso pessoal, que seja. Daí vem outras coisas, assim, por exemplo, a postura na escola, no trabalho. Você entra num ambiente de competição, e muitos ambientes de trabalho hoje são marcados por isso, excelência, competição, você ser melhor, você ir adiante, até quando se estimula a cooperação e o trabalho em grupo, cada um está pensando no seu progresso pessoal da carreira. Ele é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Ele trabalhou em equipe para ser uma pessoa que sabe trabalhar em equipe e ganhar pontos.
com o seu gerente, com o seu chefe, no final. E não tem muita disposição de serviço. Como você usa o dinheiro, reação, como você reage nos conflitos, contrariedades, você faz com os seus conflitos, você faz com as injúrias que você recebe, você faz com as decepções dos relacionamentos, você faz com isso. E você reage a isso. As pessoas estão cada vez mais buscando soluções olhando para si mesmas. Que é o que o mundo diz. Se sinta bem, não aceite que as pessoas te atinjam dessa forma, reaja, se afirme, bande. Não, tem uma expressão meio nordestina aqui, mas nem todos têm esse contexto. Então, mande a pessoa fazer outra coisa qualquer e não perturbar você. Né? É um conceito do mundo, amados. Funciona no mundo, funciona. É reino de Deus, não. Não. Protege você, protege. Leva você a amar o próximo, não. Ah, mas o que eu faço com essas coisas? Bom, o mundo não tem solução para isso, a não ser esse tipo de comportamento. Mas qual é a solução do reino de Deus? E aí vai. Como são as conversas informais, como é o tempo de lazer, o quão importante pode ser para mim meus espaços de conforto, a maneira que você se comporta na igreja, como eu me comporto na igreja. Muita gente se relaciona com a igreja como assim, usuário, demandador, qualquer coisa que vale. E como se relaciona em outros ambientes sociais. Você vai para uma academia, não gosta da academia, vai para outra. Porque você está ali para ser atendido, para se sentir bem, para ter só pessoas legais à sua volta. Você vai para um clube social desses qualquer, você vai do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. As pessoas trazem essa mentalidade para a igreja. Se aproxime de quem te faz bem, de quem te edifica. Amados, excelente conselho por um lado. Realmente, se aproxime aqui de pessoas que podem te ajudar a crescer espiritualmente, podem te edificar. Mas se aproxime também das pessoas que você pode ajudar e edificar espiritualmente. Nem que seja apenas suportando ela, se relacionando com ela, mesmo que ela seja assim, aquela pessoa que ainda veio assim do mundo há pouco tempo, às vezes não muito pouco tempo, mas é meio chatinha, meio difícil, e você amar. Jesus morreu por ela, morreu por você. É a mentalidade. Tem só essas pessoas aí do seu lado. É mentalidade. E reflete no nosso comportamento, e nós podemos fazer um discurso muito espiritual para justificar o nosso comportamento, que tem origem numa inclinação carnal nossa, de preferência, de evitar problema, de buscar satisfação, porque isso é a nossa carne, diz isso. O tempo todo é uma inclinação que ainda está na nossa natureza, e é uma inclinação respaldada por toda a mentalidade do mundo da nossa volta. Você quer ter razão? Procure um terapeuta. O terapeuta vai dizer que você tem razão. Vai dizer. E o que Jesus diz? Você tem razão, mas o que você vai fazer é renunciar à sua razão. Porque Jesus, eu tive toda a razão do universo e me fiz homem. E morri pela falta de razão de vocês todos. Relacionamento na sociedade, com autoridades, como você lida com dramas, com conflitos na sua própria alma, com o seu sofrimento. Amados, um dos grandes temas da Bíblia é esse. Como lidamos com isso, com o mundo caído, com a natureza caída, com relacionamentos complicados. Um dos grandes temas da Bíblia é o sofrimento da alma. E quem tem resposta para isso? Quem tem caminho para isso? É o Senhor, irmãos. Aí vai. Como você cria seus filhos, como você vive o seu casamento, como você se vê na sociedade, no meio da política.
Nesses momentos que você tem que tomar uma decisão, que você tem que fazer uma escolha, que você tem que colocar aquilo em prática, a sua mentalidade vai aparecer. Exemplo todo. Eu lá, enquanto adolescente, sei lá, eu descobri que eu sou um camarada extremamente competitivo. Ou era. Mas como eu descobri isso? Na prática, quando eu jogava futebol, quando eu entrar em qualquer tipo de disputa, em qualquer tipo de ambiente, podia, assim, sala de aula, eu descobri que era extremamente competitivo. Era tão competitivo que quando eu comecei a entender isso, que eu me converti, uma coisa que eu fiz, não sei se foi a melhor solução, mas na época era o que eu tinha, né, para fazer, eu parei de entrar em competições. Parei de entrar. O melhor mesmo era aprender a perder, né? Mas isso daí a vida ensina. Que você vai perder em muitos momentos e muitas coisas. E você vai amadurecer quando você aprende a lidar com isso. Mas então, a partir, eu não sei se seria um diagnóstico, mas pelo menos um susto, quando a gente olha para essas coisas assim, é pensar um pouco o que é a mentalidade do reino. E que, amados, eu vou propor alguns textos que não vou explorar aqui, porque não temos tempo, mas apontar algumas direções aqui. Uma direção da constituição da mentalidade do reino, de uma formação da mente de Cristo, da transformação da nossa mente. A gente pode partir do texto como 2 Coríntios 10, 5, Paulo fala sobre todo pensamento levado cativo a Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas. Deus vai escrever em outro lugar. Então, ao princípio, no começo dessa transformação de mente, tem essa ideia de que a guerra espiritual é travada na nossa mente. É aí que o inimigo atua, é aí que a nossa carne atua, e aí, de certa maneira, nossas escolhas são definidas. Então, levar todo o pensamento cativo a Cristo. Quando, lá em Efésios 6, Paulo fala da armadura espiritual, e vai dizer isso, né, que nós não lutamos contra carne e sangue. O que são as armas daquela armadura? Fé, verdade, justiça. Essas são as armas. Não é dar tapa no capeta. Não é. As armas espirituais são armas que mudam a nossa mente. O inimigo é o rei da mentira, é o príncipe da mentira, é o pai da mentira. A arma espiritual é a verdade. Onde que isso atua? Na tua mente. Se você acredita na mentira, você está sendo derrotado. Como você combate isso? Com a verdade. Fé. De maneira que você vê o mundo baseada na fé em Deus, na palavra de Deus, na revelação de Deus, isso apaga os dados clamados do maligno. É com o coração que se crê nas Escrituras. Fé. Lá, na carta aos Filipenses e também aos Colossenses, Paulo fala bastante sobre essa questão de o que pensar. O que pensar, o que ocupa a tua mente. O que ocupa a tua mente. Pensar nas coisas do alto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, amados. Essas coisas não nos vêm naturalmente ao pensamento. A inclinação natural da nossa carne tende a ir em outra direção. Então, para a gente ter uma mentalidade do reino de Deus, a gente precisa
exercitar o nosso pensamento, a nossa mente, nas coisas do alto. Nas coisas do alto. Assim, é meio assim, você vai no médico, aí o médico diz, o seu problema é a sua alimentação. Aí você diz, não, é porque o que você come? Aí você diz, ontem eu comi, assim, né, um torresminho, uma friturinha, um jabazinho, não sei o que. Aí tá. Mas quanto tempo você vem comendo isso? Isso te adoece. Uma vez não, a vida sim. O pensamento é a mesma coisa. Quanto mais tempo um pensamento que configura assim, mentira, uma distorção, um sentimento que se traduz em mágoa, em ira, quanto mais tempo isso fica dentro de você, mais ele te intoxica. Tem uma questão de tempo envolvida. Se você passa o dia inteiro alimentando raiva de alguém, e depois fica uma semana, depois fica meses alimentando aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa, isso te adoece. E a verdade de Deus começa a ficar mais difícil para você. Como você lida com isso? Você tem que trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Jeremias disse, a minha dor e a minha tristeza estão sempre diante de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A dor e a tristeza vem, não precisa você chamar. Vai estar ali à sua volta. Mas o que pode te dar esperança, você tem que trazer. Pensar nas coisas do alto é um exercício consciente que a gente faz para que a nossa mente vá se renovando. É bem assim, aí o médico alguém te passou a dieta saudável. Com o tempo. Você fazer a dieta 3 dias não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. É com o tempo que aquilo vai produzir o efeito de purificar o teu organismo. Nós vivemos na geração do instantâneo, do TikTok, 5 passos, não deu certo, faça outra coisa, Deus. É da mentalidade desse nosso tempo. Aí você pega a paciência, toma logo um remédio para produzir um efeito rápido. Claro que não estou falando aqui de dieta, de emagrecimento, é apenas de ilustração. Que a santidade não tem macete, não tem atalho, não tem caminho torto que vai te levar para lá. Não tem. A mente vai sendo renovada no dia que nós exercitamos isso. Por isso que aos Efésios, Paulo escreve assim, você se renovar no espírito do seu entendimento. E mesmo se a gente ler lá a carta aos Romanos, que eu já mencionei, uma grande ênfase do apóstolo é que uma vez que fomos libertos por Cristo, nós passemos a escolher, a nos inclinar, a preferir as realidades espirituais, as realidades de Deus. E a expressão que eu acho legal, que ele chama isso, né, de você experimentar o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, para que Cristo te transforma. Então, alguns fundamentos, características da mentalidade do reino. Mente capturada por Jesus. Isso não é instantâneo, irmãos. Não precisa ter aquele peso que todos os meus pensamentos, agora em diante, eram puros, santos e bons. Claro que não. Eu vou trabalhar com isso a minha vida toda. A minha vida toda terei pensamentos tortos, ruins, movidos pela minha carne, pelo mundo, pelas circunstâncias. Né? Acho que Paulinho falou no retiro, né? Porque acontece muito que você vai assistir um filme, daqui a pouco você está torcendo pela vingança. Tomara que pegue e acabe com tudo, se miserável. É o valor do mundo, não é o valor do reino, mas nós somos facilmente inclinados a isso. É um senso de justiça que nós temos na nossa mente e uma solução para ele imediata, que olha para esse mundo, para essa sociedade, mas não considera o reino de Deus, não considera, mentes capturadas por Jesus. Uma comunicação do Espírito Santo não é um truque, não é assim, um malabarismo psicológico, é uma comunicação do Espírito Santo, porque ele é que nos fala do pecado, da justiça, do juízo, ele que tem o poder para transformar a nossa natureza, a nossa mente,
ele vai entrando à medida que você vai permitindo que ele entre, que você vai excluindo da sua mente, do seu sentimento, o mais rápido que você puder, o mais forte que você puder, aquilo que te faz mal. Alguém já disse que a amargura é um veneno que a pessoa toma pensando que vai matar o outro. Né? Você passa o dia tomando aquilo, pensando que o outro vai morrer e o outro está lá, lepre e fagueiro, e você está morrendo. Você está morrendo. A mente centrada na revelação do mistério de Deus em Cristo. Paulo ora por isso, os Efésios, irmãos, que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento, que você possa ter uma compreensão do mistério de Deus em Cristo. E aí a gente vai entender e compreender o mundo nele, a partir do que ele fez, do que ele fará. É uma mentalidade que ela é espiritual, mas ela não é da alma, ela não é simplesmente racional ou baseada nos nossos sentidos, mas fundamentada na fé. Paulo fala sobre isso, né? O homem espiritual e o homem natural. O homem almático, anímico, pequeno. Mas essa mente de Cristo, ela é formada a partir da compreensão de realidades espirituais. Por isso ela está baseada na fé. Por isso eu nem sempre posso demonstrar isso no argumento lógico. Porque o reino de Deus, ele não pode consistir só em palavras, mas em demonstração do Espírito Santo de poder. O argumento final, Gustavo, é Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Esse é o argumento final. Não é uma lógica que ninguém pode escapar. O nosso último argumento, o primeiro e último, é Deus. Está orientada essa mente de Cristo, está orientada para a eternidade, não para o mundo que passa. Só isso já inverte a nossa vida, pode assim, revolucionar os valores de alguém. Uma coisa é você orientar toda a sua vida pensando que você vai viver alguns tantos anos aqui, vai ter uma carreira, vai formar um patrimônio ou não, vai ter uma família ou não, depois morre, acabou tudo. Outra coisa é a gente crer, como cremos, que nós vivemos para a eternidade. Então, coisas que não fazem nenhum sentido para o mundo, fazem todo sentido para nós, porque estamos pensando nos tesouros do céu. No dia que nós nos convertemos, nós dissemos a Jesus que renunciávamos a tudo. E muitas vezes, depois desse dia forte, dessa renúncia absoluta, total, que a gente poderia fazer igual o Francisco de Assis, né? Sair andando nu, não deu nada. A gente passa a brigar com Jesus por cada coisa. Por cada coisa. Porque é natural, irmãos, a preocupação com o tempo, com o mundo. Temos que ser responsáveis com isso mesmo. Temos família, temos filhos. Temos que ser prudentes. Mas precisamos ter uma mentalidade voltada para o eterno. O reino de Deus como centro, como alvo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas falam hoje muita coisa, assim, a gente tem falado muito sobre a questão da ansiedade. É outra janela que eu não aporto, né? Eu vou abrir, mas não vou passar por ela não. Mas é assim, uma das receitas bíblicas para a ansiedade está no Sermão do Monte. E muitas vezes nós começamos a falar, só Jesus disse, não andeis, pois, ansiosos de coisa alguma. Aí nesse versículo tem um pois. O que vem antes do pois? Qual é o versículo anterior? Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e às riquezas. Aí diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então toda a questão começa com a decisão de quem é o Senhor da sua vida. Se o Senhor da sua vida for o dinheiro, você não tem outra coisa a fazer a não ser viver ansioso. Porque é precário, porque ninguém garante, porque se acaba, porque o governo toma, porque é qualquer coisa. E mesmo que você ganhe todo o dinheiro que você queria, a ansiedade continua lá. Então, a primeira coisa para mandar ansioso é decidir quem manda na sua vida. Quem manda na sua vida. Aí vem o resto. Sobre comer, sobre beber. Queria
Teria mais algumas coisas, mas vou andar um pouquinho para a gente poder terminar. Alguns princípios que operam nessa mentalidade do reino. Eu estava falando aqui de alguns fundamentos, né, dessa mentalidade. Ela é espiritual, ela é comunicada pelo Espírito, ela leva em conta a eternidade, ela se adquire por uma revelação, por fé. Algumas coisas nós poderíamos dizer por bases, fundamentos, mas há alguns princípios aí que vêm dessa maneira de entender e ver o mundo e a nós mesmos. Né? Um princípio fundamental é o seguinte: nós nos movemos por amor e não por ódio, diferença, mágoa, ressentimentos. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele começa a carta falando da carnalidade daqueles irmãos, fazia com que até mesmo os dons espirituais fossem usados de uma maneira completamente distorcida. Assim, o centro no final do argumento dele, para que os cristãos sejam maduros, é amar. Ele escreve lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, e daí no final do capítulo ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino. Vamos crescer. Você quer ser adulto? Aprenda a amar. Jesus disse: por que vão conhecer que vocês são meus discípulos? Pela roupa, pelo tamanho da Bíblia, pelo tipo de música que cantam? Não, irmãos. Pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. A mentalidade do reino de Deus, ela tem que ser arraigada, formada, entranhada no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós não tivermos isso, nós seremos sempre débeis, sempre crianças, sempre estaremos disputando espaços, sempre estaremos dando cotovelada um no outro. E claro, amados, que isso não nos vem uma mágica, é um caminhar. Nós vamos andar juntos, de vez em quando vamos esbarrar um no outro, vamos dar uma canelada um no outro, vamos nos arranhar, somos seres humanos. Mas o que fazemos com isso? Criamos barreiras, preferências? Ou nós vamos usar esses relacionamentos, ainda que conflituosos, ainda que às vezes muito difíceis mesmo, para aprendermos a amar, a expressar o amor de Deus? Aí vem perdão e não vingança, graça e não julgamento. Mas a igreja hoje está aí, outra porta, nós não vamos entrar por ela, mas logo vamos tocar nela. A igreja de novo perdeu o sentido da graça de Deus. Perdeu o sentido da graça de Deus. De várias maneiras, e hoje nós voltamos de novo a uma disputa na teoria e na prática, embora essa teoria hoje nem seja assim tão elaborada mais, é uma coisa meio diluída, né? Não é uma reflexão profunda sobre nada, mas é o que sobrou na cultura evangélica que está tomando conta do Brasil. Nós estamos saindo da cultura católica para a cultura evangélica, embora o catolicismo esteja reagindo por aí. Que ou as pessoas vão para o legalismo, ou vão para a permissividade. E eu estou ouvindo discussões aqui de novo, embora de uma maneira não muito elaborada, mas porque isso está rebatendo aqui no nosso meio, e aqui, principalmente os nossos jovens aqui, foram, assim, acho, bem formados em muitos conceitos, e eles estão estranhando essas coisas, porque eles conseguem ver que esse negócio não está indo para o lugar bom. Por exemplo, a discussão nova, o neocalvinismo, Calvino me perdoe, não sei se é justo por ele, de que uma interpretação da doutrina lá da calvinista, da predestinação, que vai naquela linha, não importa como você vive, se você vai estar predestinado, você está salvo. Isso é uma heresia combatida há séculos, e não está de novo graçando na vida da igreja. Graçando na vida da igreja. Os irmãos, a igreja não pode perder a dimensão da graça de Deus. Da graça que realmente nos leva à salvação, à conversão. Não pode ser nunca algo que simplesmente nos faça confortáveis com o nosso próprio pecado. Não pode ser nunca.
Aí a discussão teológica, ela se resolve muito mais facilmente na vida prática, meu irmão. Você ama o Senhor, você quer ser santo para Deus, mas persevere nisso. Esse debate aí é irrelevante. Agora, se você usar esse debate, ou para se tornar uma pessoa legalista, que vai impor a todo mundo a tua maneira de pensar e ver o mundo, ou pior, não sei se é pior, a mesma coisa, ou você vai levar isso para uma permissividade, está muito fácil para mim pegar a Bíblia e mostrar que você está errado. Fecha a porta. Fé e não incredulidade. Nós somos treinados a sermos incrédulos, duvidar, porque a verdade é o que se pega, é o que se toca, questionar, criticar. Somos treinados para ser uma geração incrédula, treinada para ser incrédula. E a fé precisa nos levar a uma dimensão de compreensão e de revelação. Um dos conceitos assim, mais distorcidos que vem aqui do existencialismo recente, muita gente incorporou isso na igreja. A fé é o salto no escuro. A fé é o seguinte: você fecha os olhos e se joga. Vai, mano. Não é fé. Nunca foi fé. Fé é revelação, é luz. Fé não são trevas. A fé me faz ver tão bem que eu estou vendo coisas que as pessoas não veem. Escuro, quem anda na escuridão é incrédulo. Quando alguém se converte, ele é iluminado. A fé é compreensão, irmãos. Não é a loteria, não é o otimismo, não é qualquer coisa irracional que você faz, você diz que foi por fé. A fé está baseada na compreensão de quem é Deus, do propósito de Deus, de uma realidade espiritual que não é visível naturalmente. E por isso, para muita gente, pode parecer que você está fazendo algo assim, louco. Mas os antigos pais da igreja já diziam: crer para entender. Crer para entender. A fé ilumina a tua compreensão. Fecha essa janela, essa porta, que eu gosto dela. Serviço e não dominação. O reino de Deus, a mentalidade do discípulo, está na mentalidade do servo. E servir o reino de Deus é entendido como contrário de domínio. Contrário de domínio. De controlar, de ter ganhos, de ter benefícios. O discípulo precisa ter a mentalidade de servo, porque ele se diz discípulo de Jesus. E foi Jesus mesmo que afirmou isso várias vezes, demonstrou isso de várias maneiras. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele mesmo disse: lave os pés uns dos outros. Se não temos uma mentalidade de servos, disposição para o serviço, o mundo vai entrar muito facilmente na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Porque sempre vamos estar mentindo, fazendo conta. Não, eu só dou, eu só faço, ninguém faz nada por mim, não ganho nada aqui. É uma questão de estar lá dentro. Pessoas, não coisas. Está na mentalidade do reino de Deus. O outro é não eu. O outro antes. O outro antes. Porque isso que é o amor de Deus. A glória de Deus e não a glória do homem. Agradar a Deus e não a si mesmo. Agradar a Deus e não aos homens. Aí, tantas coisas a gente poderia acrescentar aqui. Bondade, não avareza. Submissão, não rebeldia. Tantas coisas. Caráter, não aparência. Tantas coisas aí que nós poderíamos colocar assim nessa reflexão. Talvez, para a gente encerrar isso aqui, deixar
sequência de outra oportunidade, nos lembrarmos que algo fundamental nisso tem a ver com a maneira como, assim, o que nós cremos sobre Deus, o que nós cremos na verdade de Deus, o que nós cremos na revelação de Deus, precisa mudar, impactar fortemente a maneira como eu me vejo. A minha identidade. Paulo escreveu, né, assim, que a gente não deve pensar de si mesmo mais do que convém. Que a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que eu penso sobre mim mesmo é definitivo, é decisivo, melhor dizer, para Deus ouvir. Se eu consigo ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma maneira de pensar sobre mim, se eu consigo entender que eu não posso, eu tenho que considerar os outros melhores, se eu preciso entender que eu sou algo, objeto da graça e do amor de Deus, se eu preciso entender que em mim atua o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, é por causa desse poder que eu posso ser transformado, que eu posso vir a ser quem Ele quer que eu seja, eu me vejo assim. Eu não me vejo como um inútil, acabado, que não tem jeito para lá, e eu não me vejo como um poderoso, virtuoso. Eu me vejo como alguém que pode ser alcançado e transformado pela graça de Deus. Eu me vejo. E mais, eu me vejo como alguém que pode ser instrumento da graça e do amor de Deus. Eu me vejo como alguém por quem pode fluir o poder de Deus e a vida de Deus. Não por causa de algo necessariamente, intrinsecamente meu, mas eu fui criado para isso, para refletir essa glória e transmitir esse poder e essa graça. E assim, amados, às vezes, quando falamos essas coisas, alguns podem ficar profundamente desanimados consigo mesmos, e tristes e abatidos, e pensando assim, não tem jeito mais para mim, porque eu nunca vou melhorar, eu nunca vou ser diferente, eu nunca qualquer coisa assim. E o objetivo dessa exortação é o contrário. É o contrário. Que nós possamos, assim, compreender que o poder dessa transformação, da geração dessa mentalidade, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos. Esse poder está à nossa disposição para nos transformar e fazer a nossa mente ser renovada, e o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Mas, amados, eu pelo menos creio assim, sou desafiado a viver assim. É cada dia, gente. É cada dia. Amanhã eu posso estar lutando com os mesmos sentimentos e pensamentos negativos que me assaltam ou me assaltaram ao longo da vida, refinados, reformulados. Eu tenho que estar disposto a lutar de novo amanhã, a não me inclinar para eles, a buscar o Senhor, para que esse poder opere dentro de mim. Porque nós somos chamados a uma vida com Deus, a um relacionamento com Deus, a escolher a Deus. Se você escolher a Deus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos vai operar na tua vida e vai te transformar. Você vai ser transformado pela renovação da tua mente. Da tua mente. Da mente, esse negócio assim, a Bíblia não tem preocupação científica com esse negócio, né? Mas vamos dizer assim, o que a gente pensa, a mudança da nossa mente muda o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas preferências, os nossos gostos. É um processo que vai tudo junto. Porque Deus atua em todas essas áreas da nossa vida. Mas é fundamental, porque fomos criados dessa forma, é fundamental a nossa disposição de mente. Estarmos preparados para revisar os nossos conceitos, para ganharmos a mente de Cristo.
E percebemos que muitas vezes pode ser muito difícil para nós. Muito difícil. Várias coisas do âmbito do nosso ser vão se revoltar contra aquilo. Mas é muito difícil. Ele fala assim, vai, perdoa. Tem um milhão de razões para não fazer isso. Inclusive, a pessoa aprontar com você de novo. Aí, mas o que Jesus disse? Dê a outra face. Aceite a possibilidade de sofrer novamente a injúria e a perda. Porque essa é a disposição do discípulo. Nisso ele imita Jesus. Nisso ele imita Jesus. É andar a segunda milha. Que não é justo, não é razoável, nem padrão humano, nem o senso de justiça. Te diz para andar a segunda milha, para dar outra face, para largar tudo. Você só pode fazer isso se você entender que você é discípulo de Jesus e entender o reino de Deus. Entender que algo espiritual está acontecendo ali. E você é aquela pessoa. Mas a cada dia, cada um tem o seu desafio, cada um vai ter a sua área na vida, o seu momento na vida de lidar com essas coisas. A gente não pode perder essa disposição de sermos continuamente transformados, termos uma mente diferente. Olharmos para o mundo de uma forma diferente. O cristianismo ele será sempre subversivo. Sempre. Sempre ele vai transformar conceitos, valores, sociedades, pessoas. Sempre ele vai provocar uma rebelião, uma revolução, porque se trata de libertar pessoas do império das trevas. Se trata de mudar completamente a maneira como as pessoas veem o mundo e encaram as situações, enfrentam os seus desafios e suas dores. Não é humano. Não é a maneira melhor e mais confortável de viver essa vida. Não é, amados. Pelo menos não no sentido que o mundo entende. Não no sentido que o mundo entende. Por isso que a paz dos cristãos ninguém compreende. A alegria dos cristãos parece mal que isso. A esperança dos cristãos é uma insanidade. É insanidade. O cristianismo, Jesus Cristo, será sempre revolucionário para mim de qualquer um. Ele fez isso com os judeus, as pessoas que tinham a mesma cultura que ele. Quantos diálogos de Jesus, as pessoas, ele faz algo que absolutamente ninguém espera. Até teve um psiquiatra, alguém que escreveu assim, que a mente de Cristo, o homem mais inteligente que já pisou a terra, a capacidade que Jesus tinha de olhar para a situação. As pessoas olham assim, aqui ele vai fazer A, B ou C, e ele faz uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Eu quero o reino de Deus em Deus. E a disputa religiosa é uma disputa deste mundo, não é uma disputa do reino. Muito o que pensar, muito o que considerar, mas principalmente, gostaria de deixar assim como propósitos irmãos, assim. Que nós possamos realmente deixar o Espírito Santo vencer os nossos preconceitos, as nossas ideias, os nossos valores e nos mostrar, nos revelar aquilo em nós que ainda não está alinhado com querer e pensar de Deus. Não para nos condenar, mas para nos constranger a buscar a Deus. Nos constranger a responder a esse amor que fomos amados, essa graça que nos atingiu. Não fazemos as coisas para pagar ou compensar nada de Deus. Fomos alcançados e vencidos pela graça de Deus. Que ela nos transforme, nos faça diferentes. Não importa a nossa idade, não importa se você acha que já tem anos demais nessa caminhada. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso não é importante, irmãos. Não é importante que essa seja a última vez, não. É importante que a gente continue andando, prosseguindo para o alvo.
prosseguindo para o alvo, perseverando na jornada. Isso é importante. É importante continuar a luta. A vitória está garantida, não é importante vencer, é importante lutar, porque a vitória já é dele. A vitória já é dele. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos porque estamos inseridos aí no combate em que ele nos colocou. Não precisamos vencer, precisamos participar da vitória dele. Essa é a nossa caminhada, a nossa jornada, nas coisas menores, nas coisas grandes, o que você vai fazer amanhã, o que vai acontecer com a tua vida nos próximos tempos. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o teu amor nos constrange, a tua graça nos emociona. Obrigado porque a proclamação do teu reino abre na nossa mente, no nosso coração, janelas para a eternidade. E nós podemos, Pai, aspirar isso, desejar isso. Apesar das nossas fraquezas e debilidades, nós podemos voltar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, na expectativa de que o Senhor mesmo que vai fazer todas essas coisas se operarem em nós, serem realidade em nós. O Senhor mesmo vai fazer de nós, homens e mulheres, cada vez mais próximos de Ti, Deus, cada vez mais parecidos com Jesus. O Pai, que não haja nenhum irmão e irmã aqui vencido pelo desânimo, vencido pela a ideia ímpia de que não há esperança, se sentindo derrotado por si mesmo, derrotado pelas circunstâncias da vida, Pai, mas que nós possamos entender todas as nossas lutas e embates do Senhor, e que o ponto decisivo é que nós possamos nos inclinar para Ti, amar mais ao Senhor do que ao mundo, nós possamos desejar e aspirar pelas coisas celestiais, e assim nosso coração seja cada dia mais conquistado pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos dê graça e poder para nos libertarmos do pecado, para renunciarmos àquilo que precisamos renunciar, nos despojarmos da velha natureza, do trato passado, sermos renovados no Espírito do nosso entendimento, para que nós possamos, de fato, Deus, sermos revestidos de novo daquilo que só o Senhor mesmo pode produzir, daquilo que só o Senhor mesmo trará à realidade, pelo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, tornar o corpo onde não havia mais vida alguma, vivo novamente, não apenas vivo novamente, mas glorificado, transformado para uma existência eterna. Quero te pedir ao Pai, em nome de Jesus, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça de Jesus Cristo, cuidado por amor do Pai, para morrer pelos nossos pecados, em comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, toda a tua igreja, por toda parte, hoje e até o dia em que o Senhor veio. Amém.